Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série que trata de funções no Excel. Neste vídeo, iremos tratar de três funções, especificamente: conte valores, máximo e mínimo. Nós vamos seguir utilizando esta planilha de exemplo, cujo download pode ser feito através do link na descrição do vídeo. E esta é uma planilha de notas de alunos. Na última videoaula, nós preenchemos as colunas I e J. Hoje, nós vamos pular um pouco a coluna K e vamos preencher as células N7, N9 e N11, onde iremos utilizar estas funções que eu mencionei. Então, vamos lá. Começando pela célula N7, cujo objetivo é determinar quantos alunos esta planilha contém. Então, eu quero que nessa célula apareça o número correspondente à quantidade de alunos nesta planilha. Nessa situação, qual função nós devemos utilizar? Qual função será utilizada na célula N7 para resolver este problema? Para entender isso de maneira definitiva, você precisa raciocinar como se tivesse em mãos esta planilha impressa. Se alguém te entregasse essa planilha impressa com isso aqui, como você faria para descobrir quantos alunos ela contém? Eu acho que você faria o seguinte: você apontaria o dedo para o primeiro nome de aluno, Abel, e iria contando até o último quantos são, não é isso? Então, eu colocaria o dedo aqui no Abel e falaria assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é isso? A mesma coisa que nós faríamos nessa situação é o que o Excel vai fazer. Através de qual função? Neste caso, como se trata de uma contagem, vocês concordam? É uma contagem, nós estamos contando quantos alunos são. Então, deve haver uma função, dentre as que começam com cont. Existe um conjunto de funções no Excel que começam com cont. Essas funções têm o objetivo de contar coisas, mediante critérios, mediante características. Então, uma dessas funções deve nos atender. Neste caso, seria a função conte.valores. Ok? Então, selecionei aqui conte.valores. Como funciona essa função conte.valores? Dentro do parênteses dessa função, a gente precisa informar quais são as células que a gente quer que ela avalie e nos diga quantas estão preenchidas. É isso que ela faz. Ela nos diz quantas células estão preenchidas num determinado intervalo de células, conjunto de células. Então, dentro do parênteses, tudo que a gente precisa fazer é dizer quais são essas células, qual é esse conjunto de células que a gente quer que ela analise e nos diga quantas estão preenchidas. Então, neste nosso exemplo, nós vamos selecionar, dentro do parênteses ali, eu posso vir com o mouse aqui, na primeira célula onde contém nome de aluno, e arrastar até a última. Ou eu poderia simplesmente vir aqui, onde estamos fazendo a função, e digitar isso, B4, dois pontos, B11. Lembre-se, então, que dois pontos, nesse contexto, significa até. Então, o que eu estou dizendo aqui, que é para a função conte.valores, nos dizer quantas células estão preenchidas de B4 até B11. Só isso. Se eu fechar o parênteses aqui agora e der um Enter, o que vai aparecer? O número 8. Por quê? Porque existem 8 células preenchidas neste intervalo que a gente selecionou. Se, por algum motivo, eu vier aqui em um destes nomes e apagar, olha lá, delete, o que aconteceu com a nossa célula N7? O número mudou para 1 a menos, porque agora existe uma célula a menos preenchida nesse intervalo. Dúvidas? Como se vocês tivessem como me responder, né? Mas, assim, é assim que funciona a função conte.valores. Ela nos diz quantas células estão preenchidas em um determinado conjunto de células que a gente informa entre os seus parênteses. Ok? Para quem não sabe como eu faço a função aparecer assim, é pressionando o botão F2. Ok? Caso vocês queiram editar uma função, vocês não precisam necessariamente fazer isso aqui em cima na barra de funções. Vocês podem selecionar a célula que vocês querem editar a função e apertar a tecla F2, que aí você já está habilitado para editá-la aqui mesmo. Tá? Bom,
existe um pequeno problema, né, nisso, que é o seguinte: e se amanhã e depois esta planilha crescer? Se amanhã ou depois mais um nome for inserido aqui, como por exemplo o meu, né, Silas. E aí eu começar a digitar aqui outras notas. Ou seja, a planilha cresceu agora. Existe mais um aluno. E o número aqui na N7 continua 8. Por quê? Porque quando nós fizemos essa função, nós delimitamos o alcance dela até a linha 11. Certo? O que nós precisamos fazer nesse caso? Não existe uma maneira mágica do Excel adivinhar até onde tem que ir. Então, como solucionar este problema? Ou seja, como prevenir o crescimento da planilha de maneira que nossas funções continuem funcionando? Nesse caso, o que eu recomendo para vocês? Se vocês são os autores da planilha, vocês devem ter uma noção, mais ou menos, de até onde elas podem crescer. Por exemplo, nesse caso aqui é uma planilha de notas de alunos de uma turma. Se você sabe que essa turma nunca vai passar, por exemplo, de 100 alunos, o que eu recomendo que você faça? Vem aqui onde está escrito B11 e coloca B100. Nada te impede de fazer isso. Ou seja, nós estendemos o range, o alcance dessa função até a linha 100, porque a gente imagina que pode ser que essa planilha cresça até lá. Dessa maneira, olha o número que apareceu ali. 9, por quê? Porque eu adicionei uma nova linha aqui. Se eu adicionar mais um aluno, 10. E isso vai funcionar até a linha 100, porque foi até lá que eu imaginei que essa planilha poderia crescer. Ah, pode crescer mais que isso, Silas. Então, coloca 1 milhão de linhas. O Excel tem mais de 1 milhão de linhas. Então, é assim que você previne esse tipo de situação. Tudo bem? Ok. Célula N7 resolvida. Agora, vamos focar na célula N9, onde está escrito média máxima antes, né? Significa o seguinte, que nessa célula eu quero que apareça qual é a maior média da turma, neste momento. Ou seja, eu preciso de uma função que analise todas essas médias aqui e me diga qual é o maior número entre elas. Qual é a maior média? Qual função será que faz isso? Existe uma função chamada máximo. Essa função máximo, ela faz exatamente o que nós precisamos. Ela recebe um conjunto de valores e nos diz qual é o maior desses valores. Então, tudo que nós precisamos fazer dentro dos parênteses da função máximo é selecionar as médias que a gente quer que ela analise. E, por favor, não esqueçam do acento, viu? Se o Excel estiver em português, é preciso seguir a regra gramatical que diz que a palavra máximo tem acento. Então, igual máximo, abre parênteses, e um conjunto de valores, que nesse caso estão de J4, na célula J4, até a célula J11. Ou, se eu quiser já prevenir o crescimento da planilha, J100. Então, ela vai nos dizer que a maior média neste momento é 7,7. Está certo isso? Tá. Olha lá. Se amanhã depois alguém tiver a nota revisada, como esse fulano aqui, por exemplo, ó, revisaram a nota dele para cima, e ele agora tem média 8. O que aconteceu? Lá na nossa célula N9, 8 passou a ser a maior média, certo? A média máxima. Entenderam como funciona, então, a função máximo? Bem simples. Um conjunto de valores dentro de seus parênteses, e ela vai nos dizer qual é o valor máximo nesse conjunto. Da mesma maneira que existe uma função para determinar qual é o valor máximo, deve haver uma função para determinar qual é o valor mínimo. Neste caso, é a função justamente chamada de mínimo, que funciona como a função máximo, ou seja, dentro de seus parênteses, nós vamos passar o conjunto de valores que nós queremos que seja analisado. Neste caso, ela está nos informando que 4,8 é a menor média, e de fato é. Portanto, existe uma função para nos dizer qual é o maior valor num conjunto de valores, que é a função máximo, e uma função para nos dizer qual é o menor valor num conjunto de valores, que é a função mínimo. Ok? Então, neste vídeo vimos 3 funções. Função conte valores, que nos diz quantas células estão preenchidas em um determinado intervalo, e as funções máximo e mínimo, que eu acabei de explicar. Espero que tenha sido útil para vocês.
que vocês tenham aprendido coisas novas e no próximo vídeo iremos continuar com essa planilha, onde iremos preencher a coluna K, cujo objetivo é fazer aparecer aqui, escrito automaticamente, uma dessas três palavras, aprovado, exame e reprovado, de acordo com a média de cada aluno. Então é isso que será explicado no próximo vídeo. Não percam! Se você gostou desse vídeo, clica no botãozinho gostei aí embaixo e se inscreva no canal para receber notícias dos nossos próximos vídeos. Obrigado pela atenção e bons estudos!